Eu tenho uma resistência, uma falta de paciência com quem confunde o orçamento público, quem confunde a área pública com o orçamento pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gestão pública, ela tem que ser impessoal, ela não pode privilegiar amigos. O patrocínio da AgriShow tem que ser por determinação de mercado. O Banco do Brasil é um banco de mercado. Se for por amizade, isto é improbidade administrativa. Isso não pode acontecer. Eu tenho falado sempre, desculpa, hoje eu estou muito defendendo a empresas, mas nós, em empresas de comunicação, não vendemos favores ou amizade, vendemos espaço de publicidade. Assim como a AGM vende os carros dela, a Ford vende os carros para o governo. Então, quando se o governo compra espaço num veículo de comunicação, está comprando espaço na mídia, ou seja, clientes, ouvintes. E é assim que tem que ser e é assim que é. Em outras oportunidades, no governo anterior, que isso acabou em cadeia durante a Lava Jato, durante o Mensalão foi pior, né? O estupim de tudo foi um publicitário de Minas que deu esse solavanco no país, mostrando que a publicidade era uma rentável maneira de roubar dinheiro público, porque não é uma coisa palpável. Mas eles acham que não é palpável. E a gente vê isso se repetindo com o Banco do Brasil. Quer dizer, um ministro dizendo que troca patrocínio por apoio. Isto é improbidade administrativa. Patrocínio é uma questão de mercado, não é favor, ou deveria ser, né? Da mesma forma como publicidade em veículos de comunicação não pode ser favor, mas uma publicação de acordo com o número de ouvintes. Isso demonstra claramente o que eu venho dizendo aqui, de pessoas que confundem o que é o orçamento pessoal e o orçamento público. Isto é muito grave. Se alguém estiver dando patrocínio ou publicidade por favores ou por apoio, está sim cometendo um crime e é hora do Tribunal de Contas da União entrar em cena. Isso não é tão abstrato assim não, isso é palpável, é só medir até onde vai o avanço, o alcance daquela publicidade. Isso é palpável, sim. Chamou, Dantas? É isso, né? A gente precisa lembrar, talvez o Márcio França desconheça, o Banco do Brasil é um dos bancos que mais financia o agro, financiamento de máquinas, não só a produção, mas toda a cadeia de produção, toda a cadeia logística que envolve o agro, inclusive a compra, né? A compra de maquinário, de caminhões, etc. Então, é de interesse do banco, de interesse mercadológico do banco, estar presente na maior feira agropecuária do país. É óbvio, é cristalino. Pensar diferente disso como disse o Zé Maria, governar, usar a administração para benefício pessoal. Eu queria fazer uma última observação, porque o Brown mencionou essa notícia da captação do MST no mercado. Essa captação, inclusive, eles já conseguiram a captação já chegou a 20 milhões. E apesar do estranhamento do Mota, né, eu acho que assim, esse tipo de situação é bom por causa da ironia da coisa, mas também por mostrar que dentro desses nichos, né, de militância, tem gente que pensa assim, peraí, eu sei onde está o caminho da prosperidade, eu sei onde está o caminho, né, para melhorar de vida, para produzir, para fazer melhor, para dar um futuro para minha família. E esse caminho é o caminho que nós defendemos, né? Então, assim, é muito bom ver pessoas ligadas, que talvez até tenham sido cooptadas por esse movimento, agricultores, né, familiares, locais e tal, se darem conta de que, poxa, peraí, tem aqui um caminho que me parece que é um caminho melhor. A gente tem como financiar a nossa produção, expandir essa produção e estar servindo a comunidade local. Como também a gente mencionou aqui, né? A agricultura familiar, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é
ela não consegue atender a essas demandas do planeta, né? Mas ela é fundamental para dentro do Brasil, ainda mais um país de dimensões continentais como o nosso. Isso me lembrou uma liderança indígena que eu encontrei hoje aqui no Congresso. A nossa repórter Berenice Leite até fez uma entrevista com essa liderança, que é um cacique de uma etnia ali do Mato Grosso, e ele é um produtor de soja. Olha só que interessante. A liderança indígena, ele da etnia dele, mais outras 26 terras indígenas da terra dele, eles se juntaram num consórcio, fizeram uma cooperativa só de indígenas e passaram a produzir soja. Isso já tem alguns anos. Hoje eles têm mais de 1 milhão de hectares produzindo soja no Brasil. E aí, o que ele estava fazendo em Brasília? Ele aproveitou essa marcha, né, dos indígenas aqui nesta semana. Não os indígenas, né, desses outros grupos, né, que defendem isolamento, que defendem a ONG, não gostam deles, né, mas eles estiveram aqui em Brasília, vão voltar a Brasília, porque eles querem ter um tratamento que eles consideram que seja necessário para poder avançar, ampliar a sua produção. Hoje eles não têm acesso a linhas de crédito, por exemplo, como tem o próprio produtor rural, porque como indígenas eles têm restrições a isso, né? Eles não podem exportar diretamente, também por restrições da lei de tratados internacionais. Mas isso demonstra que, inclusive entre os indígenas, nós temos gente que quer prosperar, que quer evoluir, que quer trabalhar a terra de forma, inclusive, responsável, socialmente e ambientalmente responsável, como eles fazem lá. Mas isso é um exemplo que sirva de exemplo para tantas outras pessoas que muitas vezes são cooptadas, são hipnotizadas, né, por um discurso fácil e que, na verdade, as carrega para esse tipo de militância burra, para o atraso, né, para invasões, para debates sem fundamento. Então, assim, só queria trazer essa experiência aqui, esse bate-papo, porque de fato tem tudo a ver com a nossa conversa e eu acho que serve para expandir um pouquinho a nossa mente e abrir os olhos de muita gente que nos assiste. Pavinato. Tem uma coisa importante com relação ao último tweet que a gente viu, né, das agri-shows, da agricultura familiar, etc. e tal. Hoje, mais cedo, não é, eu recebi no Linha de Frente o deputado José Américo, que é do Partido dos Trabalhadores. E, aliás, uma propagação de desinformação danada. E, em determinado momento, ele mentia tanto, mas ele mentia tanto, que ele chegou a ser um pouco mais arredio. Eu falei assim, o senhor tem cara de pau, porque ele afirmou que eu estava mentindo, dentre outras coisas, de que a agricultura familiar no Brasil, segundo ele, representa 70% dos alimentos consumidos no Brasil vem da agricultura familiar. Eu falei, o senhor está mentindo. Não estou você. Bom, estou aqui então com o relatório da Embrapa, feito pelo senhor professor Calixto Rosa Neto, professor Francisco de Assis Correia Silva e Leonardo Ventura de Araújo, todos da Embrapa. São fontes oficiais. Este relatório diz que é um mito, existe esse mito espalhado pela esquerda, eles tratam exatamente deste mito dos 70% e que, na verdade, os números são os seguintes. Com base no último censo agropecuário, no conjunto de 65 produtos agrícolas, apenas 5,7% provém da agricultura familiar. 5,7%. Está bem distante dos 70%. Está bem distante da necessidade de agri-shows para a agricultura familiar. O que a agricultura familiar precisa é de título de propriedade da terra e incentivo para a produção. O que nós não precisamos é de mentira, porque 65 produtos da cesta dos alimentos que vêm da agricultura familiar só alimentam 5,7. Quando a gente exclui cana, soja, milho, trigo, que são substrato para outras coisas, esse percentual vai para 30%. Também não chega à metade, daquilo que propõe o deputado José Américo.
Em média, portanto, a agricultura familiar, porque é desestimulada e ignorada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ela só consegue alimentar 23% das famílias brasileiras.